Olá pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, né? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante, né? E um assunto também muito delicado. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os desafios emocionais na pandemia. Então eu estou trazendo aqui um pouquinho desse tema. Separei também algumas dicas de como a gente pode fazer para estar mais saudável, né, nesse período que não é fácil. E também trouxe, né, quais são as maiores dificuldades que a gente tem enfrentado. Então, hoje já está fazendo aí mais de um ano que a gente está nesse período de pandemia, né? Não é um período fácil. E junto com a pandemia, a gente precisou aprender a lidar muito rápido, né? A gente precisou mudar os nossos hábitos de uma maneira que a gente nem teve tempo para se adequar àquilo e quando a gente viu, a gente já estava vivendo. Então, isso mudou a nossa vida, tanto no âmbito pessoal como profissional e também acadêmico. Então a gente precisou dessa adaptação, né? A gente começou a fazer tudo de forma online, tanto os contatos com os parentes, os amigos, até mesmo o trabalho. O pessoal começou a trabalhar home office, começou a estudar online, fazer as provas, tudo online. Foi uma coisa muito nova, que a gente precisou se adaptar ali muito rápido. Isso causou alguns danos, né, emocionais, porque é muita informação em muito pouco tempo. Além dessa questão, dessa adaptação online, tiveram muitas pessoas que perderam seus empregos, muitos alunos que não conseguiram concluir a formação, que precisaram trancar a faculdade por conta da questão financeira. Então, tudo isso foi agregando a essa situação que a gente está vivendo hoje, tá? E essas dificuldades emocionais que está se tornando cada vez mais comum. Então, junto com esses acontecimentos causados pela pandemia, vieram um turbilhão de emoções nesses últimos meses. Já são aí um ano de muitos acontecimentos difíceis que não está sendo fácil para ninguém. Todo mundo que a gente conversa detalha alguma dificuldade que passou, que está passando, algum medo, alguma ansiedade, né? De acordo com o que a gente está vivendo agora. Então passou a ser comum essa ansiedade, porque a gente busca por respostas, é uma coisa nova. Hoje a gente já está aí com a vacina pronta, o pessoal já está sendo vacinado, mas no início nem vacina tinha, a gente não sabia como que era, estava todo mundo ali com medo. E essa ansiedade ela permanece, porque agora a gente já está com a vacina, o pessoal está sendo vacinado, mas tá demorando, então a gente fica nessa expectativa, né, sobre quando que as coisas vão voltar ao normal, sobre quando que a gente vai poder viver normal como era antes. E também tem esse medo, né, da contaminação, da própria contaminação e também da transmissão do vírus para os familiares. A gente vive aí nessa expectativa, nesse medo, a gente vive sempre preocupado com as coisas. E além dessa insegurança de conviver com o desconhecido, a gente precisou se adaptar a essa nova realidade. Então, os nossos hábitos eles mudaram e a gente precisou se adaptar a isso de maneira muito rápida. Então, hoje, no momento atual que a gente está vivendo, as emoções mais comuns são essas que eu separei aqui para vocês. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Então, hoje a gente está assim, todo mundo está ansioso. Não tem uma pessoa que você não fale que não está ansiosa com essa situação. Por que a gente fica ansioso? Porque a gente não sabe como que vai ser, a gente fica nessa expectativa, a gente tem planos, e aí a gente vê que esses planos estão cada vez mais difíceis de se concretizar nessa situação, né? Porque a gente não tem uma expectativa, quer que as coisas melhorem, mas não tem uma data, não tem uma previsão, então conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando mais ansioso com essa situação. Estranheza, porque é uma situação nova. Uma situação nova, ninguém estava esperando por isso, né? Ninguém estava preparado para isso. E aí, de repente, aconteceu e pronto, a gente precisou, assim, se adaptar. A gente ainda está se adaptando, em constante adaptação, porque não deixa de ser uma coisa nova e cada dia parece que surge uma novidade sobre essa doença e a gente vai ficando muito perdido. Porque são muitas informações, cada um fala uma coisa, profissionais da saúde falam uma coisa, a mídia fala outra, o vizinho do lado fala outra, e a gente começa a ficar assim, nesse turbilhão, nessa ansiedade, com todas essas informações novas. Medo, a gente fica com medo de se contaminar, a gente fica com medo de que algum parente próximo se contamine, né, de ver as pessoas que a gente ama ali sofrendo ou até mesmo morrendo, porque a gente está vendo que tem muita gente morrendo, não é pouco. Então é uma situação muito delicada, a gente sente medo e tristeza, principalmente para aqueles que já perderam alguém querido, né? Que já viram alguém passar por isso.
perderam também, que estão vivendo esse luto. Confusão, porque é muita coisa de uma vez só, a gente fica confuso, a gente quer ficar bem, mas ao mesmo tempo a gente está preocupado e aí a gente quer deixar a outra pessoa mais tranquila, mas não consegue passar essa segurança para ela porque a gente não está seguro. Então é muito complicado. E também o tédio, porque a gente tem a sensação de que todos os dias são iguais. Parece que nada nunca muda, principalmente para quem está aí trabalhando e estudando online. Parece que você dorme e acorda, todos os dias são iguais. A gente está entediado, a gente não aguenta mais ficar em casa e a gente não tem previsão para que isso mude. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso cenário atual, tá? Eu separei aqui alguns tópicos principais. Claro que tem muitas outras coisas que estão acontecendo, né, atualmente aqui com a gente, mas eu separei ali os tópicos principais para estar trazendo, né, para estar discutindo aqui com vocês. Então, a gente precisou dessa adaptação de estudo e trabalho de maneira remota. Isso não foi fácil nem para os alunos, nem para os professores, nem para as empresas, todo mundo. A gente não teve um tempo, né? Não, olha, daqui 15 dias a gente vai preparar um material para poder estar passando para esses alunos, né? Então vai ser tranquilo. Não, as coisas fecharam na sexta, na segunda a vida precisou continuar. Então foi muito pouco tempo, foi ali um choque. E não foi fácil para ninguém. E até que a gente está indo bem. Só que isso gera, né, aquela ansiedade, todo mundo fica. Porque é uma coisa nova, é um cenário novo, que na realidade já faz aí 1 ano que a gente está passando. Então já não é mais tão novo assim, mas aquela sensação de que as coisas não estão fáceis parece que está super atual. Distanciamento social. Gente, o distanciamento social para a gente é muito difícil, porque a gente está acostumado desde sempre ter aquele contato com as pessoas. A gente gosta muito do abraço, aperto de mão, beijo no rosto. E é assim desde sempre, com todo mundo que a gente conhece. Foi muito difícil e ainda está sendo a gente conseguir se adaptar, né, com esse distanciamento, de não poder cumprimentar de pertinho, de ter que manter a distância, de não poder se ver todos os dias. Então, isso também está sendo uma dificuldade muito grande, porque a nossa sociedade está acostumada com essa aproximação. Então, esse aí é um choque que também causou algumas emoções não muito legais aí pra gente. Uso de máscara para andar na rua ou estabelecimentos comerciais, né? Hoje, se você vai em algum lugar e você não tá com a sua máscara, você não entra. Então, a pessoa te atende da porta ou você não consegue ser atendido. Você precisa voltar para casa para buscar a sua máscara. Isso é bom porque é para nossa proteção, mas também é um cenário novo. Uma coisa que a gente não estava acostumado, né? Que nunca aconteceu. Então, nesse último ano, a gente também precisou se adaptar a esse novo cenário do uso das máscaras. Quem diria que um dia a gente fosse precisar passar por isso? Dificuldade financeira e desemprego. Quantas pessoas não estão passando por dificuldade, não estão trabalhando, né? Não estão comer em casa, estão afastadas dos seus empregos ou foram demitidas e não conseguiram outro emprego agora nesse período, né? Que estão realmente passando por dificuldade, ali se virando como dá, pedindo ajuda das pessoas. Quantas famílias que não estão conseguindo ali se manter? Hoje a gente está tendo ajuda do governo, só que a gente sabe que também muitas vezes não é o suficiente para essas pessoas se manterem, então isso gera um desespero, isso gera uma angústia, tá? Porque essa é a nossa realidade atual. Muitas coisas não estão podendo funcionar e quem não trabalha não recebe, e se a pessoa não recebe, ela não tem dinheiro para fazer uma compra, não tem dinheiro para pagar um aluguel. Isso gera muita angústia, tá? Insegurança com o futuro. A gente, assim, foi condicionado a sempre programar como que vai ser o nosso futuro. A gente é muito ansioso em relação a isso e agora isso está incerto, porque pode ser que as coisas se normalizem daqui a um mês ou daqui a 2 anos. Então as pessoas elas ficam inseguras, elas ficam preocupadas, elas não sabem se elas podem fazer planos, muitas vezes elas ficam procrastinando porque tem medo. Então, muita gente que se formou no ano passado ainda não começou a atuar porque tem medo do cenário atual, não sabe como vai ser. Muitas pessoas que terminaram o ensino médio não começaram a faculdade porque tem medo, não sabe como está sendo tudo online, gostaria de fazer presencial. Então a gente está meio que procrastinando aí com o futuro por conta dessa insegurança. Impossibilidade de atividades de lazer que antes eram costume. Então, final de semana, um cinema com os amigos, dar uma volta no shopping, numa sorveteria,
uma lanchonete, um barzinho, tudo isso acabou. A gente não tem mais essa opção de lazer, né? Hoje, se a gente quer comer um lanche, a gente precisa pedir por delivery ou ir lá buscar. Então, hoje a gente já não tem, né, mais esse lazer, não tem mais esse contato, essa opção de estar junto com os amigos em um ambiente diferente. Distanciamento de amigos e familiares. Hoje, a gente está tentando ser prudente e manter essa distância, né? Então, o contato está sendo, na maioria dos casos, online mesmo, pelo computador, videochamada, enfim. Então, isso é muito difícil para aquelas pessoas que estão acostumadas a ter aquele contato próximo com, né, com amigos, enfim, com o namorado, que na maioria das vezes acaba se vendo com mais frequência, mas você não tem aquela segurança de ir na casa da sua avó, passar um domingo com ela. Porque é preocupante, a gente não sabe. E é muito triste, né? Você não poder ter essa possibilidade, você ter que se distanciar daquelas pessoas que são importantes para você. Outra coisa, nosso cenário atual são muitas mortes. Muita gente morreu, muita gente está internado, muita gente está ali em estado crítico. E a gente vive com medo de que isso possa vir a acontecer com pessoas próximas. Então a gente vive naquela expectativa, né, em alerta, torcendo para que nada de ruim aconteça. E angústia ao assistir notícias na TV ou internet, porque hoje, a cada 2 notícias boas, parece que são 3 notícias ruins. A gente teve aí, há 2 semanas atrás, né, um dia onde o Brasil bateu recorde de mortes por Covid. Então, são notícias assim que deixam a gente angustiado. Quando é que as coisas vão melhorar? E revolta, porque quem é que tá fazendo tudo certinho que não fica revoltado quando vê uma pessoa, um coleguinha ou até mesmo um artista postando foto em aglomeração, fazendo brincadeira com a situação, nem aí. E essas pessoas, elas estão colocando a vida delas e também a vida de outras pessoas em risco, porque elas estão sendo imprudentes. A gente fica muito revoltado quando vê situações dessas. Eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a saúde mental, tá? Porque no último ano houveram algumas pesquisas que alegaram que essas mudanças na rotina trouxeram, sim, um aumento nos casos de ansiedade, depressão, estresse. Então, assim, essa mudança, ela veio, assim, a trazer muito disso. Por quê? Porque a gente estava acostumado com uma rotina completamente diferente. E, como eu falei, a gente não teve tempo para se adaptar. Então as pessoas começaram a adoecer e outras começaram a ficar em casa e essa solidão levou a gente ao sofrimento psicológico, porque não é normal, a gente não está acostumado. E aí a gente fica em casa, a gente não sabe o que fazer, a gente está impotente em relação a essa situação, porque nada que a gente faça pode ser diferente. O pessoal que trabalha na área da saúde também está ali naquela situação, né, tentando apagar incêndio de todos os lados, e isso gera um sofrimento psicológico muito grande. Então, houve sim um aumento muito significativo nos casos de depressão e ansiedade, e também uma elevação nos casos de transtorno pós-traumático. Essa pandemia, ela também causou um processo de luto coletivo, porque a população, ela perdeu a vida normal que ela tinha. Então, ela está em luto por isso, né, em adaptação a esse novo processo. E também agravou o luto daquelas pessoas que perderam, né, familiares por Covid. Porque, gente, vamos pensar nessas pessoas. Elas não conseguem nem fazer um enterro, um velório ali para quem elas amam, porque agora está tudo muito mais difícil, né? Essa questão da contaminação, então é muito triste. Parece que a gente vive em um luto constante. Trouxe algumas dicas de como a gente pode cuidar da nossa saúde mental durante a pandemia, tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu espero que ajude. Então, o que a gente tem que pensar? A gente não está sozinho. Você não está sozinho. Está todo mundo lutando, né, junto nessa causa. Então, cada um está ali encontrando a melhor forma de lidar com as condições atuais. Você não pode ficar se comparando com outras pessoas. Você tem que buscar uma solução que funcione para você e não tentar fazer uma receita de bolo de uma solução que funcione para todo mundo. Então, você tem que pensar que você não está sozinho, que está difícil para todo mundo e que a gente está junto nessa, tá? Então, vamos sempre estar buscando soluções, coisas que façam a gente se sentir bem e observar também as nossas demandas internas, tá? Como você tem se sentido em relação a isso? Porque, gente, é muito normal se sentir triste com medo.
Você não pode ficar se cobrando tanto em relação a isso. Entenda a situação. Essa situação que a gente está, ela gera mesmo diversas emoções que são muito difíceis de lidar. Quando a gente ignora os nossos sentimentos, isso não é saudável. Parece que isso só piora, isso só torna eles mais difíceis. Então, tudo bem você não estar bem, tá? Tá todo mundo passando por isso, você não tá sozinho. Não se cobre tanto. Mas se você sentir que você não tem conseguido lidar com isso, não tem conseguido lidar com o que você está sentindo, com o que você está passando, não consegue achar outras alternativas para sair desse sofrimento, procura ajuda. Não passa por isso sozinho, tá? Procura ajuda, é importante. Então, outra dica é limitar o tempo ligado nas notícias, porque hoje a gente entra na internet, a gente pega para assistir um jornal, a gente fica angustiado, porque a gente precisa estar ligado nesses acontecimentos diários, mas o excesso dessa informação também causa muita ansiedade e estresse. Então, vamos buscar sempre estar antenado nessas notícias, mas também pesquisar a fidedignidade dessa informação, para saber se ela é real, se não tem ali fake news, coisas que é mesmo para causar um alarde muito grande na população. Então vamos sempre pesquisar, tá? Tá sempre por dentro e estipular quanto tempo do seu dia você vai se dedicar a isso. E se achar que não está te fazendo bem, que não está sendo legal, reduz. Não fica muito bitolado nisso, porque isso só te faz mal. Então vamos tentar limitar um pouquinho isso aí, tá sempre por dentro, porque é importante, mas saber dosar até que ponto você está conseguindo, né, absorver tudo aquilo que você está recebendo. Então, descansa e procura manter uma alimentação saudável. Então, tentar ali manter a mesma rotina de sono, com as mesmas horas diárias, não sair tanto assim dessa rotina que você tinha antes. Dormir 8 horas por dia, procurar fazer exercícios físicos, manter essa rotina saudável, tá? Fazer bem, porque se o corpo tá bem, a mente também vai estar. Manter contato com os amigos e familiares, não perde esse vínculo com as pessoas que você ama. Mesmo que seja de maneira virtual, tá todo mundo junto, traz essas pessoas para próximo de você. Faça coisas que te dão prazer. Então faz aquilo que você gosta, assiste filme, série, faz exercício, lê um livro, tudo aquilo que você amava fazer no final de semana e não conseguia fazer durante a semana por conta do trabalho, da escola, da faculdade, aproveita que você está com tempo livre agora, vai fazer coisas que você gosta. E aprender coisas novas, tá? Eu conheço pessoas que aproveitaram a pandemia para fazer cursos online que são gratuitos. Eu conheço pessoas que aprenderam a fazer tricô, a fazer crochê, a fazer algum tipo de bordado, a fazer coisas que sempre gostou, que achava interessante, mas que nunca teve a oportunidade, por conta do tempo ser muito corrido. Então vamos aprender coisas novas, né? Vamos estar exercitando o nosso cérebro também com essas coisas prazerosas. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha assim agregado alguma coisa para vocês. Eu fiz com muito carinho esse conteúdo. A gente sabe que esse momento que a gente está vivendo não está sendo fácil. Então, a gente está junto. Estou aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima.